Tudo bem, pessoal? Vou falar de mais uma operação da Polícia Federal que está sendo feita hoje, né? No âmbito de produção de notícias falsas, ou seja, fake news, né? Eu vou explicar para você nesse vídeo, né, por que é importante combater fake news, né? O nome da reportagem: a Polícia Federal faz buscas em endereços de Roberto Jefferson, Luciano Hang e blogueiros, né? A Polícia Federal realizou buscas e apreensões nesta quinta-feira, dia 27, no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a produção de informações falsas e ameaças à corte, conhecidas como fake news. Entre os alvos estão os ex-deputados, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da Van, os blogueiros Alan dos Santos, aquele do Terça Livre, né? Winston Lima, eles são aliados do presidente Jair Bolsonaro. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. As buscas com relação a Roberto Jefferson foram realizadas em 2 endereços, né? Uma na cidade do Comendador Levi Gasparian e outra em Petrópolis, ambos no Rio de Janeiro. Luciano Hang. Teve buscas em 2 endereços, em Brusque e uma em Balneário Camboriú, Santa Catarina, além de 2 estados mandados foram cumpridos em São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Distrito Federal, né? Entre os alvos estão Luciano Hang, dono da Van, como eu falei, Roberto Jefferson, ex-deputados, Alan dos Santos, blogueiro, Sara Winter, né? Wilson Lima, né? Edgar Corona, empresário, e outras pessoas aqui, né? Eu dei destaque aos mais conhecidos, né? Só que tem deputados federais e estaduais, né? Deputados como Bia Kicis e Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Luiz Felipe de Bragança, deputados estaduais como Gil Diniz e Douglas Garcia, né? É uma notícia aqui, né? Uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Jefferson, contra propagadores de notícias falsas, de fake news, né? E pessoal, mandando a real nessa direita aí, né? A direita, quando eu falo da direita, é que a direita está propagando, né? Tentando popularizar a ideia de que fake news, né, são na verdade opiniões, né? Que em se criminalizando fake news, notícias falsas, você está criminalizando opinião. Para eles, né, tem que haver total liberdade de expressão para mim falar o que eu bem quiser, né? Para eu acusar quem eu quiser, o que eu bem quiser, né? Ou seja, se eu disser que o Alan dos Santos, do Terça Livre, mandou matar a Marielle Franco e mandou o Adélio Bispo de Oliveira esfaquear o Jair Bolsonaro, é minha opinião. Não deve acontecer nada comigo, porque isso é apenas opinião. Isso não é crime de calúnia, como está lá no Código Penal. E sim, eu estou falando minha opinião, né? Só que isso pode ter algum efeito ruim contra o Alan dos Santos, né? Talvez ele não queira se preocupar, porque eu não sou praticamente ninguém do ponto de vista midiático. Eu não tenho muita força na mídia, eu não tenho muita força aqui na internet, né?
não vai ter muita gente dando atenção à minha opinião. Ele vai achar, não, o que esse boboca tá falando aí? Esse cara não entende nada, não. Aí ele não vai dar atenção. Agora, se eu fosse uma pessoa de maior expressividade, se eu fosse um gigante na internet, né, com milhões de seguidores, né, milhões de pessoas achando que eu tenho razão, né, ele sabe que tem um monte de gente que repete: Bolsonaro tem razão, Bolsonaro é o mito, né? Tudo que Bolsonaro fala tem que ser levado em consideração, porque ele é o mito, porque ele tem razão, porque ele é o presidente, porque ele vai lutar contra os comunistas, ele vai acabar com os corruptos e não sei o que. Então ele é a voz da razão, ele está acima dessa mídia socialista, dessa extrema imprensa, como eles costumam falar, né? Ou então tantos vlogueiros, né, que estão aí no YouTube, que estão aí no Instagram, que estão aí no Twitter, né? Pessoas que são muito conhecidas, né, que você acha que elas têm razão, né? Tem pessoas que por dar uma opinião acabam tendo consequências bárbaras, consequências horríveis, né? Como todo mundo sabe, todo mundo já deve ter visto essa história alguma vez, né? Um presidente norte-americano, né? Certa vez, né, o Donald Trump falou que as pessoas deveriam ingerir detergente, né, como uma forma de higiene, né, que vai servir para prevenir contra o coronavírus, né. O Donald Trump falou isso, né, e adivinha, só na cidade de Nova York houve 30 chamados, né, na saúde, lá no serviço de saúde, por ingestão de detergente. Aliás, detergente não, pessoal, desinfetante, né? O Donald Trump disse para as pessoas beberem desinfetante. 30 pessoas beberam desinfetante e houve 30 chamados no serviço de saúde só lá na cidade de Nova York por ingestão de desinfetante. Eu vou deixar aqui a matéria. E outro fato, né, um fato muito triste que aconteceu aqui no Brasil, lá na cidade de Guarujá, há uns 6 anos atrás, lá em 2014, né, uma mulher foi morta após boatos numa rede social, né, lá em Guarujá, na cidade de São Paulo, porque um site, né, na verdade, né, disse que ela era uma bruxa que matava crianças, né? E por incrível que pareça, uma multidão de pessoas acreditou que essa senhora era uma bruxa que matava crianças e ela foi espancada, linchada até a morte. Isso aconteceu lá em Guarujá, porque as pessoas acreditaram, essa multidão acreditou nessa rede social. Ou seja, opiniões vindos de determinadas pessoas que são formadoras de opinião, que são muito conhecidas, que têm muita importância do ponto de vista midiático, podem trazer consequências assustadoras e irreversíveis. Portanto, é necessário sim combater fake news, é necessário sim combater notícias falsas, porque aquela notícia que você propaga, né, pode trazer consequências terríveis para terceiros, né? Isso não é mera opinião, como pensa a direita, como pensam essa parte da direita aí, né? A direita bolsonarista, né? Os bolsonaristas que acham que não se deve
criminalizar fake news, que acham que fake news é mera opinião. Não, não é mera opinião. É calúnia, é injúria, é difamação. Isso está lá no Código Penal e tem que estar lá porque trouxe consequências assustadoras e irreversíveis. Não adianta achar que não vai acontecer nada, porque dependendo da pessoa que fizer, que te caluniar, isso pode trazer terríveis consequências para você. Portanto, não acredite nessa versão da direita bolsonarista de que fake news é apenas opinião, porque não é apenas opinião. Então, galera, muito obrigado. Inscreva-se no canal, leia esse material que eu vou deixar aqui na barra de descrição. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado.